Olá, galera. Tudo bom? Bem-vindos ao canal do Falso 9. Quem está chegando agora, por favor, se inscreve no canal, já deixa o like. Quem quiser contribuir um pouco aí para o meu trabalho, pode se tornar membro. Lembrando que membro tem acesso ao grupo de Telegram, né? E o grupo de Telegram é onde eu consigo fazer a transmissão das partidas, né? No caso, eu faço a transmissão em áudio das partidas no grupo de Telegram, então eu convido vocês para participar lá e receber meus comentários durante as partidas que eu assisto, de qualquer time que eu assista, né? E também peço que deixe o like aí, reiterando, né? E vamos para o vídeo de hoje, né, pessoal? Então hoje, acho que depois de alguns dias aí da última partida entre Flamengo e Vasco, talvez algumas coisas possam ficar um pouco mais claras, né? Muito se falou sobre o desempenho do Flamengo nas 3 partidas, né? O Flamengo jogou 3 partidas numa frequência bem pequena, né? Bem próximas uma da outra contra o Vasco, e muito se questionou o desempenho e a atuação em 3 vitórias rubro-negras, né? Contra o maior rival, só que lógico, um rival muito enfraquecido, né? E a torcida esperava vitórias mais folgadas, mais largas, eventuais goleadas, né? Apesar do futebol não ser bem assim. Isso é o que muita gente esperava. E aí, como o Campeonato Carioca ele é uma competição que ela é um pouco mais pobre em dados, né, em termos de a gente ter esses dados no mercado aí, pelos aplicativos que normalmente são utilizados, SofaScore, FlashScore, ou algo que o valha, eu trouxe aqui dos aplicativos que eu tenho acesso, né, no caso do site de scout profissional que eu tenho acesso, e trouxe os dados aí das 3 partidas contra o Vasco. E aí eu fiz um compilado desses dados, né, dos principais dados, e eu queria fazer algumas reflexões com vocês aqui, para a gente entender, será que o Flamengo evoluiu? Será que não evoluiu? O que será que mudou entre as 3 partidas? O que será que melhorou? O que será que piorou ao longo das 3 partidas entre Flamengo e Vasco, né? E o seu contexto. Então, vamos fazer uma análise de dados aí? Eu queria convidar vocês para fazer uma análise de dados comigo e aí vamos tentar refletir um pouco sobre cada um dos dados. Pode ser? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela e aí vou falar um pouco sobre os dados e vai ser rapidinho. Não vai ser um vídeo mala, tá bom? Então, chegando aqui com a análise de dados, aqui a gente tem as 3 colunas, né? A primeira coluna fala do primeiro jogo, ainda pelo primeiro turno, que foi vitória 2-1 do Flamengo. O segundo jogo foi o primeiro jogo da semifinal e o terceiro jogo, o segundo jogo da semifinal, né? Aqui eu coloco uma outra barrinha que mostra o benchmark, digamos assim, quais os jogos em que o Flamengo fez aquele fundamento bem, né? Ou muito bem, de uma forma que possa ser comparado, né? Então eu dividi em 2 atributos ofensivos e defensivos, né? Então a posse de bola, o Flamengo teve mais nos 2 primeiros jogos, né? 61% no primeiro, 61% no segundo, e no terceiro jogo teve um pouco menos, né? É natural até da postura do Vasco. O Vasco tentou muito mais o jogo na última partida, né? Então, até por ter tentado uma marcação mais alta e pelo fato do Flamengo nos primeiros 25 minutos ter ido muito mal aí nessa preservação da posse de bola, como a gente destacou no vídeo de análise do jogo, que você pode conferir clicando aqui no banner. O Flamengo ficou com um pouco menos de posse de bola, mas nada muito destacado, né? O jogo que o Flamengo mais teve posse de bola no ano foi 68%, que foi na vitória contra o Madureira, por 2-1. Lembrando que esse jogo o Flamengo teve que buscar o placar até o último minuto, né? Então, é muito por isso também que deu essa margem, né? A precisão dos passes ficou muito parecida, 88, 85, 87. O jogo que teve maior precisão foi 90%, que foi o jogo contra o Fluminense, que foi uma derrota, inclusive, né? Os dados eles pregam essas peças na gente. Chances de gol, né? Muita gente falando, né? O Flamengo não criou nada, o Flamengo teve um jogo apático. Bom, comparado ao primeiro jogo, o Flamengo evoluiu jogo a jogo em construção de chances de gol contra o Vasco, né? No primeiro jogo ele criou 3 chances, no segundo 4 chances,
e no terceiro 5 chances, né? Qual foi o benchmark aí? Foi contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo realmente foi um massacre e o Flamengo criou 12 chances de gol naquela vitória por 3-1. Né? E aí eu vou trazer para vocês o XG, né? Falando em chances de gol, o XG é uma estatística que o nome dela é Expected Goals, né? O que isso quer dizer? É quantos gols são esperados de acordo com as finalizações que você dá, com a forma como você finaliza, o local onde você finaliza, a liga que você finaliza, o tipo de jogador que você tem e o tipo de jogador que finaliza. Então, é um algoritmo criado aí por esses scouts aí profissionais que determina quantos gols deveriam ter saído aí dentro de uma normalidade no jogo, né? O XG geralmente ele é maior do que o número de gols numa partida, tá? Inclusive no último ano o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro com um XG maior, com um XG menor do que o número de gols que fez na competição, o que é muito, muito raro, né? E eu destaquei isso até em um fio. Então, o XG do primeiro jogo foi 1,24, o XG do segundo 1,32 e o XG do terceiro, gente, foi 2,5. Né? Esse é um XG excelente, né? Então, praticamente aí mais de 2 gols eram esperados no jogo, né? Para demonstrar quantas chances o Flamengo perdeu, né? O benchmark são 5 gols contra o Resende no jogo que o Flamengo empatou também, que foi um jogo muito criticado, um 2-2 que o Flamengo conseguiu empatar só no final, mas que só no primeiro tempo o Flamengo já tinha produzido esses 5 XG. Né? E contra o Bangu, por exemplo, o Flamengo fez 6-0. Vocês sabem quanto foi o XG do jogo? O XG do Flamengo foi 3. Né? Então, em termos de produção ofensiva, o Flamengo produziu contra o Vasco algo muito próximo do que produziu contra o Bangu. Tá? Então, no jogo foi 6-0. Então, acho legal destacar. Tá? Finalizações. O primeiro jogo, o Flamengo finalizou 11 vezes, no segundo jogo 10 vezes, e agora no terceiro jogo finalizou 19 vezes. Né? É uma evolução aí de quase 100%, né, de um jogo para o outro. O jogo que o Flamengo mais finalizou foi, de novo, contra o Resende, que foi 35 vezes, e foi um jogo que o Flamengo estava perdendo de 2-0, né? E precisava, de toda maneira, fazer gols, e aí ficou, inclusive, nervoso e arriscava até o último minuto, né? Foi empatar o jogo bem no final do jogo. Então, é mais um indicativo de que foi um número alto de finalizações por um motivo, né? O número de cruzamentos foi mais baixo, né? O número de cruzamentos baixou com relação às últimas 2 partidas, o que indica, nesse caso, até uma melhor cadência do jogo, né? Uma melhor trato da bola e também, lógico, né? Uma defesa mais exposta, né? Porque quando uma defesa está melhor postada, ela acaba induzindo cruzamentos, né? Acaba sendo menos evitável o cruzamento. Mas eu destaco aqui para os números bem razoáveis de cruzamento. Né? O Flamengo não cruza muito, não é um time que cruza muitas bolas na área. Né? Então, 15 bolas nos 2 primeiros jogos e 10. Né? E o melhor número, assim, o número mais baixo foi contra o Botafogo, foram 9. Né? Então, um número muito próximo daquele que foi o melhor. Né? Entradas na área, né? Então, essa estatística é muito bacana, né? Porque ela demonstra quantas vezes o time entrou na área adversária. Né? O Flamengo entrou no primeiro jogo 15 vezes na área do Vasco, no segundo 14 e agora no terceiro entrou 24 vezes. Tá? Um benchmark é o jogo contra o Bangu. Contra o Bangu, o Flamengo entrou 25 vezes. Então, percebam como o desempenho ofensivo do Flamengo contra o Vasco foi muito próximo do desempenho ofensivo do Flamengo contra o Bangu. Apesar de ter sido só 1-0 e o outro jogo ter sido 6-0. Né? É aquilo que eu falo, a gente às vezes destaca muito o resultado e não destaca tanto o desempenho. Eu não estou dizendo que o desempenho foi maravilhoso ou que o resultado não deva ser considerado, mas que em produção ofensiva o Flamengo produziu sim para ter feito 4, 5, 3, para ter feito muito mais gols. E isso, às vezes, na análise acaba ficando passando desapercebido. Né? Passando para os atributos defensivos, a gente pode ver que as chances concedidas diminuíram. Né? Então, apesar do Vasco ter tido a necessidade de criar muito mais nesse último jogo,
foi o jogo que o Flamengo menos concedeu chances ao adversário em toda a temporada em que os titulares jogaram, né? Então, o benchmark é exatamente esse jogo. Nesse jogo, o Flamengo foi o jogo da temporada que o Flamengo menos concedeu chances a seu adversário. Concedeu menos até do que nos últimos 2 jogos contra o Vasco, quando o Vasco teve uma atitude até mais conservadora, né? O XG, né, dos 3 jogos foi baixíssimo, né? Inclusive desse último e do primeiro, muito abaixo de meio, né? Então, do primeiro jogo foi o menor XG da temporada, inclusive, apesar de ter saído um gol, né? Para vocês verem quão improvável foi aquele gol do Gabriel Peck, né? O Vasco só finalizou 2 bolas no gol naquele jogo e uma das bolas foi aquele chute do Peck, super improvável de pé direito, que foi gol, né? Então o XG daquele jogo não era para ter saído gol e acabou saindo graças àquele chute de rara felicidade. As finalizações do adversário, né? O Flamengo concedeu um pouco mais de finalizações nesse jogo, né? No primeiro jogo concedeu apenas 2, muito por causa da postura do Vasco. No segundo, apesar do Vasco ter se mantido também recuado, concedeu 9 e agora manteve, né, esse padrão para 10 finalizações aí. O jogo que o Flamengo menos concedeu finalização foi o primeiro jogo contra o Vasco, na temporada inteira, muito por causa da postura do Vasco, né, que encontrou aquele empate e aí se abraçou nele. Cruzamentos do adversário, né? Quando o adversário não chuta muito em gol e ele precisa do resultado, a gente imagina que pelo menos ele tenha cruzado, né? E não também, né? O Vasco não conseguiu cruzar na área do Flamengo também nessas 3 partidas, né? Então a defesa do Flamengo ela não se viu ameaçada de fato em momento algum. E esse último item, ele mostra realmente isso que eu falei, né? Perceba como acima eu mostro que o Flamengo entrou 24 vezes na área do Vasco nesse último jogo, né? E o Vasco, por sua vez, entrou na área do Flamengo só 5 vezes, né? A gente não teve finalização do Vasco de dentro da área do Flamengo, né? Então isso tudo é muito importante para considerar uma análise de uma partida, para saber que o time conseguiu evitar que tenha sofrido algo que ele não deseje, né? Então o time não quer conceder finalização e ele realmente não concede. Ele quer entrar na área do adversário, ele entra. Afinal de contas, o objetivo do futebol é esse, né? Marcar mais gols do que o adversário. Então, nos 3 jogos, o Flamengo concedeu assim pouquíssimas chances do Vasco entrar na sua área. Aqui eu tentei representar em gráficos, né? Em amarelo, essa linha amarela é o benchmark, né? E aqui a evolução entre os jogos, né? Da esquerda para a direita, o primeiro, o segundo e o terceiro jogo, em chances de gol, XG, finalizações, cruzamentos e entradas na área, né? Então veja como o número de entradas na área que o Flamengo teve nesse jogo, ele foi destacadamente muito superior ao número anterior, né? E ele acaba sendo igual ao benchmark. E com relação a finalizações, o Flamengo também conseguiu praticamente dobrar as finalizações da partida anterior, né? O XG está também, apesar de ter dobrado com relação à partida anterior, está ainda abaixo do benchmark, aí, que foi um benchmark excelente também de 5. E o número de finalizações aumentou, o número de chances de gol também aumentou, né? E aí, quando a gente vai para os dados defensivos, a gente olha, né? As chances concedidas diminuindo, né? Então o benchmark positivo veio desse jogo, que foi só uma chance concedida. E aí as finalizações do adversário, né, aumentaram realmente, dada a postura do Vasco, inclusive, mas foram todas basicamente de fora da área, o que é um fator aí que acaba tranquilizando. E aqui destacando o quê? A entrada na área do adversário, né? O adversário entrou só 5 vezes na área do Flamengo e nas outras partidas entrou 6 vezes, mesmo com postura muito mais conservadora, né? Então o Flamengo conseguiu proteger muito bem a sua área, o seu funil ali, conseguiu, apesar de conceder 2 finalizações da entrada da área, foram erros individuais, então conseguiu entregar um bom desempenho em termos de scout, né? Em termos de número. E aí eu acho importante a gente destacar isso, né? Porque por mais que o time ele tenha as deficiências
de criação, talvez, ou que tenha tido um desempenho abaixo do que a torcida imagina como ideal, dentro dos números de scout, ele apresentou evolução em quase todos os fundamentos, tanto ofensivos quanto defensivos. E isso não pode ser desprezado, afinal de contas, como eu venho dizendo, o Paulo Souza ele é mais pragmático do que dogmático, né? Ele não vai, talvez, jogar todos os jogos querendo amassar o adversário, assim como também não vai abrir mão da posse de bola, como nunca abriu. Porém, ele vai jogar de diferentes maneiras para poder alcançar o resultado da vitória, né? E aí o resultado da vitória se alcança concedendo menos chances ao adversário e tendo mais chances do que ele, né? E isso o Flamengo tem conseguido ter e conseguiu evoluir ao longo desse confronto, tá bom? Então, se o Flamengo evoluiu, bom, nesse confronto sim. Se evoluiu em termos gerais, eu acho que essa análise está um pouco viciada, até pelo fato do Flamengo ter enfrentado muitas vezes o mesmo adversário, né? E esse jogo ter ficado muito condicionado ao que cada equipe propõe e ao contexto de uma Copa, de uma eliminação, de um jogo eliminatório, né? Então, eu espero que tenham entendido aí a dinâmica do vídeo. Se gostarem, dão like aí, comentem aí se gostaram da dinâmica do vídeo, se querem que eu faça mais vídeos nesse formato. E, como eu falo, gente, os dados eles servem para confirmar o que a gente vê no campo, né? Eles não servem isoladamente também para nada. Então, se esses dados não fizeram sentido para você, debate aí comigo e vamos conversar, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.